Hoje faremos algumas reflexões sobre o Evangelho de Lucas, em especial ao capítulo 6, que faz parte do Sermão da Planície. Lembrando que o Evangelho de Mateus, ele chama de Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, porque Mateus escreveu o seu Evangelho direcionado aos judeus que se converteram a Cristo. E os judeus sempre tinham essa imagem do monte, para se conversar ou se falar com Deus, tinha que subir ao monte. Isso lá vem de Moisés, quando sobe ao monte Sinai, daí por diante. Então o Mateus sempre remete ao monte, Vamos falar com Deus, vamos subir ao monte. Já Lucas escreve seu evangelho principalmente para a comunidade não judaica, os gregos, por exemplo. Então, com o objetivo de ser um evangelho horizontal, de levar o evangelho ao mundo. Então ele desce do monte e fala. Então os evangelhos não se contradizem, eles se complementam. É só entender qual o objetivo de cada um e para onde que eles estavam levando a mensagem de Jesus. Então diz assim, Lucas 6, 32 a 35, que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. O fundamento de toda a ética é ser como Deus. O fundamento da ética cristã é ser como Deus se revelou para nós em Jesus, cheio de graça e misericórdia. Essa imitação de Deus não é mais uma empreitada impossível e desesperada, cuja tentativa é reservada a pouquíssimos chamados eleitos. Ela é acessível a todos os miseráveis, porque, mediante a graça e a misericórdia recebidas, participamos da natureza de Deus. Lá na carta aos Efésios, capítulo 2, 1 a 5, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder, do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, nós estávamos no sistema do mundo. E aí continua. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. E aí em Efésios 4:32, então diz assim: porque ser para com os outros como Deus é para com nós, ou conosco, esse é o modelo e a fonte de nosso agir com graça para com os outros. Nós nos agraciamos uns com os outros, assim como Deus nos agraciou em Cristo. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. E aí Jesus, então, analisando aí essa passagem de Lucas,
Diz assim: que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. O amor não está condicionado à resposta do outro, mesmo que a deseje e esteja apto a suscitá-la. Não é uma troca, mas é um dom. Não é uma ajuda recíproca, interessada, mas um puro interesse pelo outro. O amor é sempre desmotivado e incondicionado. Se não for assim, trata-se de egoísmo, comércio e espoliação recíproca. Por isso, tem grande significado quando amamos quem não nos ama, até mesmo quem nos odeia. Esse amor é da mesma fonte do amor de Deus. Ele é amor de misericórdia, que toma a iniciativa e traz a reconciliação lá onde havia divisão e inimizade. Somente esse amor está apto a criar um mundo novo, salvando-o da destruição em que o egoísmo o precipitou. Deus nos amou primeiro. Lá na primeira carta de João 4,19, diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando ainda éramos miseráveis e inimigos dele, Ele nos amou. Em Romanos 5,6, lemos: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Por isso, também nós amamos por primeiro os miseráveis e os inimigos, deixando transparecer a mesma graça. O amor de Deus leva embora todo o nosso mal e ódio. O nosso limite, exatamente aquele que nós detestamos de nós mesmos, é o lugar que sentimos a necessidade de sermos acolhidos. A nossa falta de amor decorre de uma necessidade de amor e de sua medida. Se amamos aqueles que nos amam e não amamos aqueles que não nos amam, que graça temos? Significa que não conhecemos a graça do amor de Deus, que nos amou primeiro quando nós não o amávamos. Se esperássemos ser amados antes de amar, ninguém amaria, porque ninguém daria o primeiro passo. Não existiria amor. Os mundanos também amam os que os amam. Assim como o amor aos inimigos é típico dos que despertaram espiritualmente, o amor de troca é próprio de quem ainda está dormindo no sistema do mundo. Amar alguém que ama e porque me ama significa que não o amo e não me ama. Quer dizer que não amo o outro, mas sou amado por ele. O amor como a vida não tem outro preço senão o da gratuidade. O amor merecido, que me é concedido, não é mais amor, mas uma prostituição, porque não é gratuito. Se não me é concedido, fico desapontado, porque o mereci. Esse amor está longe de ser o amor mostrado por Jesus. Esse amor é um amor falido, porque por mais belo que pareça, é uma raiz do mal e exterminador de valores. Esse amor condicionado é o oposto apresentado na primeira carta aos Coríntios por Paulo, no capítulo 13, onde em todo o capítulo Paulo mostra o oposto de um amor por interesse, inconstante, um amor inconstante que apropria o bem do outro. Esse amor eros é um amor egoísta que amarra, aprisiona um braço da carne totalmente e que é oposto ao amor ágape,
apresentado por Cristo, que é um amor que dá liberdade e dá vida. Esse amor, que é uma espécie de comércio e centrado em si mesmo, não torna feliz quem o dá, nem quem o recebe. Esse tipo de amor dura até quando começa a esgotar tudo do outro e termina quando o outro não tem mais nada a te dar. Funciona como uma boca venenosa que morde e paralisa sua presa, para depois sugá-la e deixá-la sem vida. E Jesus continua falando: e que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para vocês? Até os pecadores agem assim. Fazer o bem a quem nos faz o bem e porque nos faz o bem, isso não é amor, é um pagamento. Fazer o bem a quem nos faz bem é um princípio imobilizante que impede a iniciativa. Ninguém se moveria primeiro para amar e ficaria só esperando. O bem que eventualmente se faria seria, portanto, interesseiro. Transformar o bem para sua própria vantagem se chama egoísmo. Em vez de servir e amar o outro, sirvo-me do bem e do amor do outro. Toda a ação cumprida nessa ótica não é dom de amor, mas só uma espécie de chantagem para enredar o outro. Estamos bem longe da graça recebida daquele que nos doou todo o bem sem retribuição alguma. É verdade que ninguém pode pular além de sua sombra e que o mal do egoísmo está atrelado ao homem como a sua sombra. Mas temos que estar a caminho em direção ao sol, a luz que simplesmente dissipa toda essa sombra. E Jesus continua dizendo: e que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. O dar com interesse é a destruição na raiz do doar. Nessa economia de interesse, toda a ação, em vez de ser um dom que produz uma comunhão com o outro, é um investimento para ter de volta mais, uma simples armadilha para enganá-lo. E nada revela a graça daquele que nos doou de tudo, da criação à lei, e doou a si mesmo. Tudo aquilo que Deus fez na criação e na salvação não foi feito para colocar em uma armadilha e tomar algo de nós, mas para se dar a nós até a morte da cruz, para que nós tivéssemos parte de todos os seus bens e a Ele mesmo. O dar com interesse é um fracasso espiritual. É exatamente o que o mundano faz com eles mesmos, construindo um círculo fechado, porém sempre mais amplo, que é um círculo da morte. Começamos, por meio da graça, a entender que o amor é amar quem não nos ama, nos faz mal e nos tira o que é nosso. Esse amor não é nutrido pela esperança de uma recompensa terrena. Não fica esperando retribuição, porque é como o próprio nome já diz, é um amor incondicional, é um amor sem condições. Porém, esse amor, sem esperar nada em troca, semeia uma planta que produz o fruto maior e mais desejável, aquele que nos torna como Deus. E Jesus mostra qual será o fruto maior. Está lá em Lucas 6,35 desse trecho. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada em troca.
então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Seremos aí filhos de Deus. Mediante a misericórdia, tornamo-nos realmente como Deus. A nossa vida torna-se transparência de sua graça, e seu nome é santificado em nós, que aqui na terra cumprimos a sua vontade. Quem nós refletimos quando olham para nós? Lá na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 15, 45 a 49, diz assim: assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, Cristo, um espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem, que é Cristo, vem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. A quem estamos refletindo quando olham para nós? O que refletimos para os outros? Refletimos o Adão, que é um homem mundano, centrado em si mesmo, egoísta? Ou refletimos a Cristo, que é um filho de Deus, que é um altruísta, que enxerga no outro o amor e que ama incondicionalmente, sem querer nada em troca, sem interesse, sem condições. Que Deus nos abençoe com essa graça de amar incondicionalmente para sermos filhos de Deus. Grande abraço no coração.